Então Elias disse ao povo: cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, cada uma para uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham com 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu por volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo de acordo com a sua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse orar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subir do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para sua casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Quando eu leio sobre a vida e o ministério desse profeta tremendo, Elias, eu vejo Elias como muito mais de um profeta. Eu vejo Elias como verdadeiramente um homem de Deus e um missionário escrevendo história para o reino de Deus. Esse era Elias, porque Elias tinha características maravilhosas que eu e você queremos, e deveríamos buscar. Elias, ele era um homem decidido. Elias, ele era um homem de fé. Elias, ele era um homem de coragem. Elias era um homem de caráter. Elias era um homem de fogo. E Elias era um homem de palavra. Quem não gostaria de ser como Elias? Quem não gostaria de ser parecido com Elias? Mas não basta, Como eu disse, ele era um homem de fogo e ele era um homem de palavra. Porque não basta sermos igreja de palavra, mas também nós temos que buscar ser igreja de fogo, porque a palavra de Deus, ela traz fogo no Espírito, e esse fogo no Espírito, ele purifica, ele sara, ele ensina, ele transforma, ele abençoa. O poder da palavra é que eu estou falando aqui. Não é apenas a palavra dita, mas é a palavra cumprida. Porque tem um ditado no inglês que fala que nós não devemos apenas talk the talk, but walk the walk.
Israel estava em crise política, porque em Israel, nos últimos 20, 30 anos, eles tinham tido Jeroboão como rei. Depois que Jeroboão morreu, Baasa foi o novo rei, e não era bom. Depois que saiu Baasa, entrou Elá por apenas 2 anos. Depois Zimri. Não se preocupe com esses nomes complicados, pense como se fosse qualquer outro nome. O que eu quero dizer é, houve uma sucessão de reis que não buscavam a palavra do Senhor, uma sucessão de reis que estavam desviando Israel para longe de Deus. Isso trouxe a Israel uma crise política. Agora você imagine um país que tem 5, 6 presidentes governando por 2 mandatos e todos não prestam. Aonde vai parar esse país? Aonde vai parar aquele país, né? Qualquer país que seja. Só para trazer um pouco para a nossa realidade, porque naquela época esses nomes complicados, como eu digo, ainda tem algo para nos ensinar. Israel também estava em crise social, porque um país em crise política, ele entra em polvorosa. É um país que vai inevitavelmente entrar em crise social. Por quê? Porque a crise política traz crise econômica, a crise econômica aumenta a criminalidade, a crise econômica aumenta o desemprego, a crise econômica faz com que as pessoas se desesperem, entrem em dívidas, a economia trava. Além disso, por eles terem se afastado de Deus por tanto tempo, Deus determinou que não choveria em Israel, e havia mais de 3 anos que não caiu uma gota. O Brasil está em crise hidráulica, mas ainda chove lá. Minas Gerais, nessa época do ano, chove, que desliza, aquela coisa toda, ainda assim está em crise hidráulica. São Paulo está em crise hidráulica, Rio de Janeiro está em crise hidráulica. O Nordeste a gente fala, sempre teve, com muita seca, mas ainda chove, de vez em quando. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, tem uma seca, onde na Califórnia hoje as pessoas já não podem ficar aguando as gramas, só podem aguar uma vez por semana, e se pegarem aguando mais, tomam multa. Mas ainda chove lá de vez em quando. Agora você imagina 3 anos sem chover. Isso vai acarretar o quê? Não tem lavoura, os animais começam a emagrecer, os animais começam a morrer, e é uma crise total. Então era uma crise política, era uma crise social, e era uma crise também espiritual, obviamente. Porque como eu disse, todos esses reis que morreram e eram maus, e o que sucedia também era mau, até chegar o pior de todos, que era Acabe, que era o rei daquela época. Além de Acabe ser o pior de todos, ele tinha uma mulherzinha do inferno, Jezabel, que tinha o controle de 450 profetas do inferno também, igual a ela, que comiam e bebiam na mesa do rei, que profetizavam mentiras e que servia a um deus falso, Baal. Esse era o quadro de Israel. Jezabel mandava e desmandava nesses profetas. Acabe era um banana, na linguagem de hoje, mau, e não governava. Quem governava era sua esposa, e tinha 450 profetas falando um monte de besteira e criando confusão na mente de Israel, que já estava em crise espiritual. Agora você imagina, se a metade do seu tempo, ou mais da metade do seu tempo, ao invés de você me ver pregando, você tivesse ouvindo outra pessoa pregando completamente uma coisa diferente do cristianismo, outro ensinamento, outra confusão mental. Pastor Quirino sabe o que é isso, porque ele mora num país onde existe muito muçulmano, e existem 2 fontes de informação, e as pessoas ficam confusas. Essas eram as crises de Israel. Esse era o momento que Elias estava surgindo em Israel. Agora pensa uma coisa, essas crises, elas só aconteceram porque Israel se afastou de Deus, porque tudo começou com o afastamento de Deus.
Se você lê o livro de 1 Reis e 2 Reis, todas as vezes que começavam o reinado, a Bíblia diz assim: e reinou fulano de tal por tantos anos e fez o que era mal perante o Senhor. Ou reinou ciclano durante todos os anos e fez o que era bom perante o Senhor. Só que nesse contexto foi vários reis maus. E Deus nos ama tanto que Ele precisa às vezes até enviar uma crise para te trazer de volta. Porque se não tem crise, nós nos sentamos bem confortáveis e não buscamos muitas vezes a Deus. Não que seja impossível, mas é bem mais difícil. Então Deus permitiu aquelas crises, e Ele até enviou uma crise de água, porque Ele sabia que aquilo ia criar uma situação insustentável. Mas a misericórdia do Senhor, por nos amar, como eu disse, Ele enviou o profeta Elias, porque ele tinha um plano para resgatar Israel. Ele tinha um plano de avivamento. Amém. Ele tinha um plano para trazer Israel de volta para ele. Ele tinha um plano para derrotar os inimigos de Israel. Ele tinha um plano para o povo dele. Amém? Amém. Você é povo de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer hoje, se você está ouvindo essa palavra, trazendo para o teu contexto, que pode ser completamente diferente daquele, mas é a mesma coisa. Nós passamos por crises, muitas vezes nossas crises derivam de nós mesmos, porque nós permitimos o inimigo ter acesso às nossas vidas, nos damos legalidade, e Deus permite certas coisas, mas depois Ele mesmo provê um escape. Aleluia. E nós teremos que querer esse escape agora, e buscar esse escape de Deus, para mandar um avivamento. Pense uma coisa aqui: para mandar um avivamento, Deus sempre contou com pessoas. Deus é Deus, mas para haver um avivamento na igreja, para haver um avivamento social, para haver um avivamento na sua cidade, Deus precisa de pessoas. E sempre foi assim na Bíblia. Quando Deus cansou da criação, Ele contou com Noé, para rabiscar aquela história e começar outra, diferente. Uma vez Deus contou com Abraão, para que Abraão fosse o pai da herança de Israel, para que ele fosse o nosso patriarca. E ali ele começou uma linhagem abençoada. Deus contou um dia com Moisés, para tirar o povo do Egito e fazer aquele povo se avivar e levá-lo em direção à terra prometida. Depois Deus contou com o sucessor de Moisés, com Josué, para conquistar, porque Moisés levou o povo até a porta, né? Depois Josué entrou para conquistar a terra. Deus contava com ele. Agora Deus estava contando com Elias. Deus precisa de contar com alguém. Não que Deus não possa fazer, mas Deus gosta, Deus quer que você participe. Amém. E você nunca sabe quem é que vai ser um instrumento de avivamento. E o avivamento, nós às vezes ouvimos falar avivamento. O avivamento pode ser dentro da sua casa, o avivamento da sua família, pode ser um avivamento do teu casamento, pode ser um avivamento do ministério, pode ser um avivamento do ambiente de trabalho onde você está, através de você. Aí quando você aviva, outras pessoas se contagiam, e o avivamento espalha. Elias preparou o caminho para o avivamento. Ele preparou o caminho para o avivamento. Elias, agora nós vamos começar a ver o que Elias fez. Então pense agora na tua vida, pense agora no seu cenário, no seu contexto. E pode ser que você não esteja vivendo um momento tão dramático assim hoje, mas nós podemos viver isso lá na frente. E nós precisamos nos alimentar dos princípios da palavra de Deus. É os princípios é que importam. Essa história já passou. Essa história não vai se repetir mais. Os personagens mudam. Os princípios são iguais.
Elias, ele precisou primeiro reparar, consertar o altar de Deus. No verso 30 até o 32 diz o quê? Foi o primeiro verso que nós começamos a ler. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Eu vou explicar agora por que ele estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. I just read again verses 30 to 32. That is when Elijah started to repair the altar. And why did he have to repair the altar? I'm going to explain it now. Antes disso acontecer, queridos, é por isso que é importante você ler a Bíblia toda. No início do capítulo 18, o contexto era que Jezabel constantemente mandava, e Acabe também, os capangas dele, né, a procurar profetas do Senhor para exterminá-los. Eles nunca tinham conseguido capturar Elias, mas eles estavam sempre à procura de Elias, até um dia que Elias se apresentou. Ele se apresentou a um servo de Baal, um servo de Acabe, desculpa, que na verdade era secretamente servo do Senhor de Israel. O nome dele era Obadias. E quando Elias chegou a Obadias, ele falou: vai e fala para Acabe que eu estou aqui. Agora Acabe estava mandando matar os profetas tudo. Elias chega para Obadias e fala: vai lá e fala que eu estou aqui. Obadias morreu de medo e falou: como? Se eu aparecer perante Acabe para falar para ele que você está aqui, Acabe vai me falar: por que você não matou o homem? Eu não posso levar esse recado para Acabe, porque ele vai me matar. Mas Elias falou: não se preocupe, vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui. Elias tinha visto que era o momento de um confronto. Quando Elias chegou para Acabe, ele falou o seguinte: olha, pega os seus 450 profetas aí, traz eles tudo, e nós vamos fazer um altar aqui, e nós vamos colocar 2 sacrifícios aqui. Você pega lá um cordeiro, né? Essa reversão que eu li falou que era um touro, não importa qual animal era. Pega lá o seu animal, prepara ele para o sacrifício. Eu vou pegar o meu, prepara ele para o sacrifício, coloca ele sobre a madeira, coloca ele sobre o altar, e nós vamos clamar ao nosso Deus. Você pode pedir para os 450 profetas que você tem para clamarem a Baal, e pede para responder com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E vieram os 450 profetas de Baal e começaram a clamar a Baal, manda fogo, queima essa oferta, queima esse sacrifício. Nada acontecia. Diz a Bíblia que eles começaram até se autoflagelar, dar chicotadas em si mesmos e se esfaquearem, para arrancar até sangue, e nada acontecia. E Elias estava até debochando deles, falando: olha, por que vocês não gritam um pouco mais alto? De repente Baal está, né, não está prestando muita atenção, mas se você gritar bem alto ele vai escutar. E eles lá se matando, nada acontecia. Quando acabou aquela bagunça, o altar estava todo bagunçado. Foi quando Elias chegou, e agora sim o verso 30 vem e ele fala: vem para perto de mim, vamos arrumar essa bagunça aqui, na linguagem de agora, vamos consertar este altar, porque você não pode querer um avivamento com tudo bagunçado na tua vida. A Bíblia diz que para você ter salvação, Jesus fala: vinde como estáis. Você não precisa de melhorar, não. Você pode estar na sarjeta, você pode estar na lama do pecado, você pode vir do jeito que você está, e se você confessar a Jesus como seu Salvador e seu Senhor, você será salvo naquele mesmo momento. Isso é para salvação. Mas agora nós estamos falando de santidade e avivamento. Amém. Não existe santidade e avivamento com altar sujo, com um altar em ruínas, com a casa bagunçada. Se você quer um avivamento, você precisa consertar a tua vida. Amém.
Consertar o que você sabe, você que sabe o que é. Para uns pode ser, né, a vida familiar. Para uns pode ser o casamento. Para uns pode ser a empresa. Para uns pode ser o que for. Você sabe. Você precisa de consertar a casa, arrumar a bagunça, porque não dá para clamar a presença do Senhor, porque o Senhor não coabita com o pecado. Ele não coabita com essa bagunça. Esse é o altar destruído nas nossas vidas. Isso é o que tem que ser feito antes. Isso é o que tem que buscar, é o que nós temos que buscar. É o trabalho que parou, é o ministério que travou, é a pessoa que era, mas não é mais. É aquele que tinha intimidade com Deus, agora não tem mais. Esse é o altar que você precisa consertar. Amém. Isso é no início da preparação. Amém? Amém. A segunda coisa que Elias fez, ele precisou de fazer o quê? Retirar Baal de cena. Quem que era Baal? Era um deus falso. Era um deus falso. No verso 40 diz: Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Quem não conhece muito a Bíblia fala: mas como? Deus mandou matar mesmo 450 profetas de Baal? Mandou. Naquela época era assim. Hoje nós não estamos mais sobre esse tipo de situação. Deus não manda mais essas coisas hoje. Mas sabe o que isso significa? Trazendo para a tua vida, você precisa de se livrar da causa dessa bagunça toda. Porque se você arrumar a casa suja, mas não tirar a causa da sujeira, aquela causa vai causar a mesma sujeira de novo. Verdade. Quem sabe para alguns seja uma má amizade, uma pessoa que só te influencia para o mal. Aí você tem que chegar e falar: olha, tenho que me separar dessa pessoa. Essa amizade não me faz bem. Essa amizade me faz pecar. Se você não está preparado para converter a pessoa, então se afaste. Deixa para outro fazer. Mais uma vez, o contexto pode ser vários. Mas você precisa se livrar da causa da confusão, da causa do pecado. Porque se você não se livrar, é questão de tempo, você vai estar na mesma situação de novo. Então Elias não podia permitir aqueles profetas soltos. Por isso que tinha que matar. Não dava para passar a mão na cabeça. Todas as vezes que o povo de Deus não quis cumprir as ordens do Senhor, quando o Senhor falava: olha, vai lá e conquista tal cidade e mata tudo. E eles chegavam lá: não, deixa aí. Deixa eles não estão fazendo mal para ninguém. Mas olha como que está Israel hoje. Olha lá, olha como está Israel hoje. Olha o tanto de influências que tem num paísinho desse tamanhozinho. É bomba para cá, é bomba para lá. Essa terra é minha, não, essa terra é minha, não, mas o meu Deus me deu, não. Meu Deus é que me deu, aí fica lá. Se eles tivessem feito o que Deus falou, ao conquistarem aquelas 12 tribos, aquelas terras, ao repartirem as terras, hoje eles estariam tranquilos na terra. Então nós não podemos questionar o que Deus faz, porque Deus é Deus. Amém. Baal era um impedimento responsável por tudo. Por isso Elias teve que matar. Não adianta mudar Baal de lugar, não. Tem um pecado ali, ó. Ah, eu vou esconder esse pecado aqui. Aqui ninguém vê. Ou eu vou botar uma roupa nova. Aí não vai parecer a mesma coisa. Vou colocar lá uma peruca em cima. Vou disfarçar. Não adianta nada. É por isso que eu falo para as pessoas às vezes, né? Que o problema das nossas vidas não é geográfico. Se o problema é você, você vai lá para o Japão e ele vai estar lá, assim que você pisar lá no aeroporto, lá no Japão. Ele já vai estar lá esperando. Bem-vindo ao Japão. Porque não é geográfico. Você precisa eliminar o problema. Amém. Queridos,
No verso 42, diz que quando Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, naquela região, era o monte mais alto que tinha ali. E Elias subiu até o monte. E eu vejo que há 3 possibilidades na vida de um cristão. Você vai viver a vida inteira com essas 3 possibilidades. Como cristão, você pode ficar onde você está. Você pode descer, ou você pode subir. Se você ficar onde você está, é mediocridade. Porque se você ficar onde você está, se tiver bom, quem te disse que Deus não pode melhorar? Se tiver ruim e você quer ficar lá, pior ainda. Se tiver mais ou menos, também. Nós precisamos de crescer na nossa vida. Infelizmente, alguns descem. Mas Deus continua te amando. Se você sente que você desceu alguns degraus, não desanime não. Basta você começar a subir de novo. Amém. E Deus está ali para te ajudar. Elias escolheu subir. Aí eu penso bem o contraste. Espera aí. Baal perdeu, né? Acabe perdeu, foi humilhado. Os 450 profetas lá pagaram um amigo. E ele foi comer, depois de ser derrotado. E Elias, que foi vitorioso, foi para o monte orar. Você vê o contraste? Como Elias lá no Monte de Carmelo, ou no Monte Carmelo, nós precisamos subir, querido. Nós precisamos subir em oração. Amém. Nós precisamos subir no conhecimento da palavra. Amém. Hoje eu estava conversando com a minha esposa numa caminhada e a gente falou sobre isso. Até para me inspirar mais na palavra. E a gente falou, às vezes as pessoas ficam pedindo para Deus sabedoria, mas elas não querem conhecimento. Você sabe que o conhecimento é algo que está sempre ao teu alcance, a sabedoria de Deus. Mas você não pode pedir a Deus sabedoria de algo que você não sabe nada. Quando a gente pede sabedoria, é porque normalmente a gente já sabe. Mas nós estamos usando um pouquinho de discernimento mais, né? Um pouco mais de clareza nas decisões. Mas pensa bem, você estuda para uma prova. Você estudou para a prova. Você sabe do material ali. Você está se sentindo preparado. Mas aí você vai lá fazer a prova, tem aquelas perguntinhas bem maldosas, né? Onde os detalhezinhos às vezes te faz passar ou não naquela prova. Aí você pode pedir, Senhor, me dá sabedoria na hora de responder as perguntas. Você não pode não estudar, ir lá fazer a prova, Senhor, me dá sabedoria para me passar na prova. Aí não dá. Então nós precisamos de crescer em conhecimento. Porque se você quiser crescer em sabedoria, cresça no conhecimento. Não fica pedindo ao Senhor discernimento da palavra se você não sabe a palavra. Vai ler a palavra que o discernimento vai ser dado na hora que você estiver lendo ela. Amém. Amém? Porque Deus é assim. Nós temos que crescer no trabalho cristão, no ministério, no amor. Nós temos que crescer em fidelidade. Nós temos que crescer em liberalidade, né? De ser mais dado com as pessoas. Nós temos que crescer na conquista das almas, no evangelismo. Isso tudo nós temos que crescer. Quando ele chegou lá, ele fez o quê? Ele se humilhou. No verso 42 diz, ali se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos. Ele se encurvou perante Deus. Quando estamos mais cheios de Deus, é quando você vai estar mais humilde na tua vida. Esse é o reino de Deus, é tudo ao contrário. O fogo do avivamento, ele arranca o eu de você e coloca Deus. Amém. É assim que Deus trabalha. Ele te reduz ao pó para glorificar a Ele mesmo através da tua vida. Amém.
essa humilhação perante Deus nos traz exaltação. Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha. Humilhar-se perante Deus nos traz exaltação. É por isso que quando nós tivermos uma grande vitória, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, declare que foi por causa do Senhor, dê testemunho da sua vitória e humilhe-se perante o Senhor. E Ele vai continuar te exaltando. Amém? Amém. Ainda nesse ponto, ele orou. E nunca Deus derramou um avivamento. Me procura na Bíblia e me avisa. Nunca Deus derramou um avivamento, senão como resposta de oração. É verdade. Não existe avivamento sem oração. Amém, é verdade, Deus. Quando Abraão orou, Isaac nasceu. Abraão já era mais de 80 anos. Sara era estéril. Isaac nasceu. Quando ele orou. Quando Moisés orou, o mar se abriu. Israel foi liberto. Quando Josué orou uma vez, o sol retrocedeu. Samuel orou e os filisteus foram derrotados. Agora Elias orou e o fogo caiu. Amém. O fogo caiu sobre o altar. E você sabe que quando o fogo caiu, Elias estava tão confiante no Deus que ele servia, que ele ainda falou, vocês viram quando eu li, bota água em cima dessa madeira aí, pode encher de água em cima do holocausto, enche de água até transbordar, vai tentar colocar fogo em madeira molhada? Não pega. Mas ele estava confiante no Deus que ele servia, até mesmo para não ter sombra de dúvidas, que foi o Senhor. Amém. Ele sabia que Deus ia mandar a vitória, porque ele estava sob a direção de Deus. Elias perseverou na oração. Se você quiser avivamento, você precisa de orar. Se nós quisermos avivamento na igreja, nas nossas vidas, nós precisamos de orar. Amém. Elias perseverou. No verso 43 e 44 diz: e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou ele voltar e olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo no mar uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Ele sabia que ia cair tanta chuva, que se Acabe não voltasse para casa logo, que a enchente de água não ia nem deixar ele voltar mais. A chuva, naquele momento, era um avivamento. A terra não tinha chuva, tinha 3 anos. A chuva seria a volta das lavouras, a chuva seria os animais engordarem de novo, terem capim para comer, a chuva serviria para consertar todos os problemas que estavam afetando Israel, porque o espiritual já tinha sido consertado. Verdade. O espiritual, Elias já tinha derrotado os profetas de Baal, o povo já tinha testificado, o povo já tinha visto, verdadeiramente, o Senhor de Elias é o Senhor de Israel, é esse o Deus verdadeiro. Amém. Elias não desanimou, porém, né? Elias mandou o céu e falou: vai lá, vê se tem alguma nuvenzinha lá. E o céu falou: não tem nada, não tem nem uma nuvem no céu, sol rachando. E 7 vezes ele mandou, até que o servo viu um pontinho, né? Uma nuvenzinha pequena. Aí quando você escuta esse louvor que nós ouvimos aqui hoje, agora você sabe por quê daquela letra. Elias não desanimou, porque às vezes nós chegamos pertinho assim do avivamento, mas aí nós desanimamos. Nós fizemos tudo certo. Eles já estão em jejum, em oração, consertando as nossas vidas, fazendo reparos, estão quase lá. Mas aí, se Deus não mandar uma resposta rápida, do jeito que nós queremos, tudo rápido hoje em dia, né? Falar: talvez eu estou enganado, isso é coisa da minha cabeça, e você desanima. Elias não desanimou. Perseverar até que o avivamento venha é o que nós temos que fazer. Para terminar, queridos, a bênção chegou. Amém. A bênção chegou. Glória a Deus. Quando nós seguimos
esse processo de Deus, a bênção vai chegar. No verso 45 diz: em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Só depois do avivamento que a chuva veio. O milagre veio depois. Primeiro você tem que consertar o teu altar. Primeiro você tem que consertar a tua vida. Primeiro você tem que expulsar aquele que está causando bagunça na tua vida. É lógico que tudo é inimigo, tudo é Satanás. Mas o que é que Satanás tem usado para causar essa bagunça? Identifique isso, elimine isso. Amém. Arrume o seu altar, expulse a causa do problema. Busque o avivamento. Continue orando, perseverando, porque a tua bênção vai chegar. Amém? Amém. Eu gostaria de, até, ao invés de simplesmente orar, de convidar o grupo de louvor para cantar essa música mais uma vez. Mas dessa vez, você vai cantar essa música, você já vai compreender um pouco melhor a letra da música. Por que que essa música diz o que ela diz? E você pode adorar ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor. Mas agora trazendo para a tua vida. Agora tomando posse. Agora vivendo essas palavras. Não somente cantando da boca para fora, mas viva essas palavras. Amém? Essa vai ser a sua oração hoje. A música já diz tudo. Por isso que o louvor toca o coração de Deus. Porque quando nós começamos a cantar essas canções em espírito de oração, e sabendo o que as palavras significam, e sabendo o que Deus está querendo dizer, você vai tocar o coração de Deus. E Deus vai começar uma transformação na tua vida. Deus, te queremos conhecer, o teu fogo abrasador, vem e move aqui outra vez. Espírito, aviva-nos, te anelamos, Deus.
possa abrir os céus nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui, Senhor, nessa hora. Ó Deus, ouvindo cada oração, cada necessidade, cada clamor, Senhor. Porque contigo não há céu fechado, Senhor. Porque em ti está todo o poder, toda a glória, toda a honra e majestade pertence a ti, Senhor.